Olá pessoal, sejam bem-vindos à semana Meu Melhor Shape. Eu sou Ângela Borges, atleta profissional, compito aí há 9 anos, mais de 20 anos de experiência em treinamento, sou formada em Educação Física, especialista em treinamento para mulheres, em biomecânica, cinesiologia, tenho milhares de alunas no mundo todo e estou aqui para contribuir com vocês para a gente juntas conseguir alcançar o melhor shape. E nesta semana vocês vão entender tudo sobre treinamento, sobre emagrecimento, sobre ganho de massa muscular, sobre qual o melhor exercício para qual grupo muscular, o que fazer, o que não fazer, como corrigir os erros que vocês cometem na sala de musculação. Vão aprender qual é a melhor dieta, o melhor exercício aeróbio para perder aquela pochete que incomoda a maioria das mulheres. Fora isso, vão aprender sobre alimentação, qual é a melhor alimentação para emagrecer, qual é a melhor alimentação para ganhar massa muscular, sobre como fazer uma autoavaliação e identificar o que vocês realmente precisam para atingir os resultados. Para quem quer emagrecer, qual é a melhor dieta, qual é o melhor exercício aeróbio? Tem que treinar musculação? Não tem que treinar musculação? Será que se eu fizer só exercício aeróbio eu já vou emagrecer? O quanto que eu preciso fazer da minha dieta, o quanto que eu preciso me empenhar na minha alimentação, organização para conseguir os meus resultados. E para você que está aí magrinha, quer desenvolver massa muscular, eu já fui muito magra, eu pesava 40 e poucos quilos quando eu tinha 17 anos e me sentia o patinho feio e consegui, colocando em prática tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu consegui chegar no físico que eu tenho hoje. Então não importa se você é iniciante, se você já está na musculação há muito tempo, se você já treinou e não está tendo resultado, se você colocar em prática tudo que eu estou te falando aqui hoje, eu tenho certeza que você vai alcançar os seus resultados. Agora dá uma olhada nesses resultados dessas pessoas que aplicaram tudo que eu vou ensinar para vocês aqui nessa semana, o resultado que elas tiveram. Comecei a experimentar minhas roupas do verão e comecei a me sentir muito mal. E foi aí que eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sempre gostei de esporte, desde criança sempre pratiquei atividade física. Eu estava com 10 quilos a mais. E aí eu iniciei no Team, comecei já a ver o resultado logo de cara. Quando eu entrei no Team, em 2 semanas eu já vi muito resultado. Eu vi o resultado, uma coisa que eu nunca imaginei no meu corpo, que eu ia ver, né, uns detalhes assim, nunca imaginei que eu ia ver esse resultado, eu vi. Hoje ela tá dando mastigado pra gente, o que a gente tem que seguir para poder atingir o objetivo. Estava acima do peso, eu estava com uns 85 quilos, 84, e percentual de gordura muito alto mesmo. Aí eu comecei a fazer o Team Ângela Borges, tudo dentro da plataforma, dieta da plataforma, os vídeos que me auxiliaram na postura, comecei a tudo buscar pela plataforma mesmo, os treinos. Eu entrei com 84 quilos, hoje eu tenho 69 quilos, indo para 68, e eu acredito que ainda dá para descer mais um pouquinho ainda, porque eu estou vendo que meu corpo está respondendo aos resultados, as medidas ainda estão mudando bastante, perdi bastante roupa, mas com muita alegria. Iniciei com 70 quilos, né? Hoje eu tô com 60 e aí já tô na fase de ganho de massa, né? Nesse tempo. Com 5, 6 meses eu emagreci os 10 quilos, né? Que eu tava com a dieta com déficit calórico, né? Para baixar o percentual de gordura. E os treinos, assim, ajudaram bastante, porque eu tinha bastante flacidez, assim, na barriga, né? Eu achava que era só com cirurgia, né? Eu queria agradecer muito a ela, por eu ter esse resultado, né? Que eu nunca conseguia sair daquela primeira fase, que era baixar o percentual de gordura para dar início no ganho de massa, né? Eu nunca conseguia. Incrível, né, pessoal, esses resultados. Eu chego até a me emocionar em saber que de alguma maneira a minha experiência, todos os meus estudos conseguiram contribuir com essas pessoas. E isso é o que realmente faz todo o meu trabalho valer a pena. E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês da onde vem essa experiência, por que eu resolvi entrar na musculação e por que hoje eu uso tudo isso para mudar a vida de milhares de pessoas e ter a minha verdadeira recompensa. Eu sempre falo para as pessoas que esse é o meu maior troféu, poder
poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu entrei para musculação quando eu tinha 16 anos e até os meus 16 anos eu era muito, gente, mas muito magrinha. Pensa aquela pessoa magra que sofria bullying na escola, que as pessoas sofria com apelidos pejorativos, que na época também nem era bullying, mas eu sofria com aquilo, eu me sentia mal. A maioria das meninas da minha turma, né, as minhas amigas da escola, já tinham aí um físico mais desenvolvido e tal, e estavam aí na fase de ter aí um namoradinho e tudo mais. Você tem que pensar que isso aí foi lá no ano de mais ou menos 2002, 2001, então faz muito tempo atrás. E nessa época aí, apesar de não demonstrar isso para ninguém, eu sofria muito pelo fato de ser muito magra. E foi aí quando eu decidi entrar na musculação. Antes eu já tinha tentado algumas coisas, eu sempre fui do esporte, jogava vôlei, enfim, fazia sempre atividades que me deixavam ainda mais magra. Por quê? Porque eu também não sabia que eu tinha que me alimentar de tal maneira para não emagrecer mais ainda, né? Então, ou seja, eu não fazia nada, eu não treinava direito, eu nem treinava, eu fazia exercícios que eu emagrecia mais ainda e não me alimentava de uma maneira correta. Quando eu entrei na musculação, lá com os meus 16 para 17 anos, não foi assim, amor à primeira vista. Primeiro, eu entrei aí na musculação, não tive boas experiências, não tive boas experiências com professores, as pessoas não me mostraram a musculação realmente do jeito que ela é e não me falaram da real diferença que ela poderia fazer na minha vida e que a musculação era a única maneira de eu deixar esse trauma para trás, essa magreza e realmente me sentir bem com o meu corpo. Mas eu insisti na musculação, passou aí o primeiro mês, o segundo mês, até eu encontrar professores e uma academia onde eu fui muito bem recebida, e ali eu me apaixonei pela musculação. E logo nos 4 a 5 primeiros meses eu já comecei a ver algum resultado. E olha que eu ainda não sabia o que era fazer dieta, não tinha a mínima noção de alimentação. Mas eu comecei a treinar musculação e eu fui me apaixonando pelos resultados. Cada semana, cada mês, era alguma mudança no meu corpo, alguma mudança no meu físico e aquilo me encantava. E aí então, continuei treinando, mas eu ainda faltava alguma coisa, ou seja, eu tinha estagnado o meu físico, porque eu só fazia musculação, eu só treinava. Então foi quando eu fui ler mais sobre, pesquisar, estudar e vi que tinha mais um pilar muito importante que era a alimentação. Então o treinamento ele é muito importante, mas a alimentação também é muito importante para a gente conseguir atingir os nossos resultados, seja para emagrecer ou seja para ganhar massa muscular. E aí foi onde eu comecei a aliar o treino com a alimentação. E aí foi lindo, porque aí eu comecei realmente a ter resultado. Passando mais um tempo, fui cada vez mais treinando, me alimentando, fui fazendo muitas experiências comigo mesmo, porque eu não tinha acompanhamento de profissional, nem de educação física, nem de professor, tinha lá o da sala de musculação, mas não era específico para mim, e não tinha também condições financeiras de ter um nutricionista. Então o que eu fiz aí nesse início? Eu mesmo comecei a anotar tudo que eu comia e fazia nessa época, agora eu preciso ganhar mais volume, aumentava um pouquinho o carboidrato, aumentava um pouquinho a proteína e via o que isso estava acontecendo no decorrer ali de 2, 3 semanas. Fazendo isso, alimentação e dieta, eu realmente fui construindo massa muscular, porque o meu objetivo, lembra, eu era magricela, sofria bullying, não cabia, as roupas ficavam todas largas para mim e o meu objetivo era ganhar massa muscular. Foi passando mais um tempo, eu comecei a estudar, me apaixonei tanto pela musculação que eu fui estudar a educação física. Por quê? Para realmente entender, não só na prática, porque a prática eu já estava muito bem, mas para entender também na teoria como funcionava tudo. Iniciei meus estudos na educação física e aí eu não parei mais. Me formei em educação física, fiz minhas especializações, tinha muitas alunas, dava aula de personal, dava aula na sala de musculação. Então, dentro da sala de musculação eu já conseguia colocar em prática toda a minha experiência e o meu aprendizado até o momento, e foi um momento único, onde eu pude aprender muito. Então a experiência da sala de musculação me ajudou com certeza a hoje conseguir ajudar aí milhares de outras pessoas. Trabalhei muito tempo na sala de musculação e isso foi incrível, foi um aprendizado incrível. Até eu começar a competir no ano de 2013, não sabia se eu ia gostar de competir ou não, né? Enfim, eu tinha uma vida de atleta, mas eu sempre fui muito tímida, então eu não sabia como eu ia ser estando em um palco
de fisiculturismo, sendo eu uma pessoa que sofreu bullying por ser muito magra na minha adolescência. Então aquilo era o ápice, né, do que eu poderia chegar, saindo de uma situação de bullying, de magreza e mostrando um físico condicionado, um físico com volume de massa muscular, ou seja, eu estava ali mostrando todo o resultado de um trabalho feito em muitos anos. Com certeza vou fazer ainda por um bom tempo, porque eu amo fazer isso, eu amo a musculação, eu amo o resultado que a musculação traz na vida das pessoas, traz na vida das mulheres, e hoje eu me sinto totalmente realizada profissionalmente, e toda a minha experiência, minha formação acadêmica, minhas especializações tornou possível que eu pudesse ajudar outras mulheres a ter 1 ano de resultado em apenas 4 meses de treino e alimentação. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês durante essas 4 aulas nessa semana. Os 3 principais pilares para vocês realmente atingir resultados duradouros. Vamos falar nessa aula de hoje sobre intensidade de treino, sobre periodização, divisão de treino, qual é o melhor exercício para emagrecer, tem melhor exercício para emagrecer, qual é o melhor exercício para desenvolver o glúteo e o quadríceps, exercício aeróbio, quem quer ganhar massa muscular precisa fazer aeróbio e quem quer emagrecer precisa fazer musculação? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir na aula de hoje. E o segundo pilar, a gente vai falar sobre nutrição. Qual é a dieta ideal para quem quer emagrecer? Tem uma dieta ideal? O que é macronutrientes? Como dividir os meus carboidratos, gordura, proteína? Se eu quero desenvolver massa muscular, eu tenho que comer mais carbo e mais proteína? Ou, de repente, eu posso baixar um pouquinho a proteína? E se eu quiser emagrecer, quais os alimentos que eu não posso comer? Quais são os alimentos que eu posso incluir na minha dieta para ter uma dieta prazerosa? Para fazer uma dieta, mesmo que seja para perda de gordura e não sentir fome. Tudo isso a gente vai aprender na aula 2, que é sobre nutrição. E o terceiro pilar, que é a avaliação, que é onde vocês vão aprender como fazer uma autoanálise para saber qual é o momento certo de aumentar a ingestão calórica ou, de repente, de aumentar o gasto calórico. Como vocês vão conseguir fazer uma periodização de treino para vocês. E eu vou ensinar vocês até como vocês devem fazer uma foto para vocês conseguirem fazer essa autoanálise e identificar qual é os pontos que vocês precisam melhorar. De repente, se vocês precisam aumentar mais o volume no glúteo ou no quadríceps, ou se precisa ainda perder mais um pouquinho de gordura naquela região do abdômen que sempre está incomodando. Tudo isso vocês vão aprender na aula 3, que é a aula avaliação. E na aula 4, eu vou te dar um guia completo para você estruturar toda a tua avaliação, o teu treino e a tua alimentação para acompanhar todos os resultados que você vai ter. Vamos iniciar a aula prática de hoje, que a gente vai falar sobre treinamento, e para isso está aqui a minha aluna Bruna, que vai ajudar a ilustrar tudo para vocês. E a gente vai começar aqui com um exercício que eu considero muito importante, que é a prancha abdominal. Mas por que, Ângela, ela é muito importante? Bom, porque ela fortalece toda a nossa região do core, que é o centro do nosso corpo. E se essa região não estiver fortalecida, vai ficar muito difícil para vocês conseguir fazer os exercícios básicos, como agachamento, leg press, extensora, enfim, qualquer outro exercício, porque vocês vão perder, é nessa região que a gente vai dar instabilidade para esses outros exercícios, para que vocês executem ele de maneira correta. Tenho visto muito nas academias as pessoas negligenciando esse exercício, que ele é muito básico, mas que deve sim ser levado a sério, e eu inclusive passo ele aí no início dos treinos para minhas alunas, para alunas que já são avançadas e principalmente para quem está iniciando aí nesse mundo da musculação. Vamos lá, Bruna, então? A prancha abdominal, como o nome já diz, a gente faz uma prancha, tá? Aqui a Bruna está fazendo a postura do pé certinho. O que é errado vocês fazer aqui? Primeiro, entorta a coluna aí, Bruna. A cabeça também. Ó, o que a Bruna está fazendo de errado aqui? Ela perdeu a curvatura anatômica da coluna dela. Ou seja, as curvaturas normal que a gente tem. Agora levanta bem para cima, Bruna. Faz um arco aqui para mim, ó. Ó, baixa a bunda. Ó, isso aqui também tá errado, tá? Fazer esse arco aqui, por quê? Porque eu também tô perdendo as curvaturas fisiológicas da minha coluna. Então, primeiro, vamos lá organizar toda a coluna. Tá retinho, queixo para dentro.
Ó, ela tem que ficar toda ereta como se você estivesse em pé. E aqui a gente tem esses dois ossinhos aqui das costas, que é a escápula, e a gente tem que tentar manter ela o máximo em neutro, tá? Ou seja, nem fechada, nem aberta, tá? Em neutro. Então, se eu passar a mão aqui atrás, ó, tem que estar retinho. Abre um pouquinho mais o peito, Bruna. Isso, levanta um pouquinho o quadril. E o que vocês vão fazer aqui? Esse movimento aqui já vai trabalhar o transverso abdominal de vocês. O que é o transverso? O que a gente costuma ver? Fica aí, tá, Bruna? A gente costuma normalmente ver o reto abdominal na parte infra e na parte supra, que é a parte da frente do abdômen, né, ou da barriga. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar um músculo que é interno, que está abaixo desses músculos que eu falei para vocês, do reto abdominal, do oblíquo. Então, o que o transverso abdominal faz? Ele serve como o nosso cinturão. Então, se você quer ter aí uma cintura fina, quer melhorar a linha de cintura, começa por esse exercício aqui, porque ele é que vai fortalecer esse músculo e fortalecer o teu cinturão natural, tá? Por isso também ele é muito importante. O que vocês devem sentir na hora que estão fazendo esse exercício? O abdômen. Então, mas estou sentindo minha perna, estou cansando, estou sentindo até a cabeça está doendo aqui. O tempo que a Bruna tá, quer descansar um pouquinho, Bruna? É normal porque vocês estão fazendo força com o centro do corpo. Descansou, Bruna? Sim. Foi. De novo. Então aqui, ó, quando você estiver com a postura correta, o que vocês devem fazer é contrair o abdômen, tá? Tentar jogar até o umbigo para dentro, contraindo o abdômen. E aí vocês vão estar recrutando no máximo o transverso abdominal de vocês e fortalecendo a região do core, tá? Para quem tiver dificuldade, está iniciando aí na musculação agora, nunca fez esse exercício e pode ter de repente alguma dificuldade, eu vou dar uma dica para vocês, né? Ou até está com um sobrepeso e não se sente confortável fazendo já o exercício com a ponta do pé e sentar o joelho no chão, eu vou dar uma dica aqui para vocês também. A gente pode, para quem tiver essa dificuldade para iniciar o exercício, colocar o joelho em cima de um step, tá? E aí, aos pouquinhos, vocês vão começando a usar a ponta dos pés. Então, ó, nunca fez nada. Pode trazer aqui para cima, Bruna. Pode deixar cruzadinho aqui. Braço mais para frente. Cabeça, queixo para dentro. Ó. Mesmo assim, levanta um pouquinho o tronco aqui. Aqui. Sem curvar. Fecha, tipo aqui. Isso. E joga o umbigo para dentro. Joga o umbigo para dentro. Essa é uma maneira para quem está iniciando, nunca fez esse exercício e não se sente confortável fazendo ele, como eu expliquei, que é da maneira 100% eficiente, que é com o pé no chão. Aí o que vocês podem fazer também? Bruna, vai colocando o pé, baixando o pé aqui. Ó, mesmo com o step, tu consegue levantar, tirar o joelho do chão? Isso, mantendo a postura certinho, consegue? Baixa um pouquinho aqui. Isso. E aí vocês vão fazendo aos poucos isso, tá? Colocando, cansou, coloca o pé, o joelho no step. Feito isso, gente, na primeira semana, tá? Depois disso vocês já vão poder eliminar esse step aqui. Deixa eu tirar ele, Bruna. E aí, como é que vocês vão fazer esse exercício? Qual é o tempo, o mínimo, o máximo de fazer? Eu sempre, para quem está iniciando, eu costumo falar para a pessoa fazer por 20 segundos, o aluno faz 20 segundos, descansa 10 segundos, faz mais 20 segundos, descansa 10 segundos, até fechar aí mais ou menos uns 2 minutinhos. Fazendo isso todos os dias, vocês vão ver que vocês vão ficar com a linha do abdômen mais firme, mais rígida e vão ter facilidade, vão conseguir desenvolver os outros exercícios básicos da musculação com mais eficiência. Eu vou mostrar para vocês aqui o leg press, que é o nosso segundo exercício da aula de hoje. E por que eu escolhi ele? Porque ele é um exercício básico, fundamental, para que vocês desenvolvam aí o corpo como um todo, principalmente membros inferiores. E com certeza, se você é um aluno iniciante, vai estar na tua planilha de treino, e se você é um aluno avançado, também vai estar na planilha de treino. Esse exercício aqui, ele é muito legal, ele é muito eficiente, mas se vocês não executar ele da maneira correta, ele pode desencadear outros problemas que aí vai ser mais difícil de corrigir mais tarde. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui hoje e aprender a fazer ele da maneira correta, tá? Vou mostrar para vocês aqui os erros comuns que eu vejo na sala de musculação até hoje. Vamos lá, Bruna. Primeiro
Primeiro, posição dos pés. Qual é a regra aqui? Que o pé tem que ficar apontado para o joelho. E o que a gente normalmente vê? Um joelho que vai para dentro e o pé que fica aberto. Então isso aqui está errado, ó. Pé sem estar na mesma linha do joelho, tá? Então esse é o primeiro erro. Sempre deixem o joelho de vocês acompanhando, o pé acompanhando o joelho. Feito isso, eu preciso manter aqui a minha coluna ereta. Então, o que é comum as pessoas fazer? Trazer a cabeça para frente, tirando a curvatura anatômica da coluna cervical e ainda colando aqui, ó, a lombar no banco, tá? Outro erro comum aqui, vamos erro por erro, Bruna, vamos fazer tudo junto. Outro erro comum aqui, pode fazer o exercício? Seria levantar o quadril do banco na hora que estiver fazendo a execução. Então desce, Bruna. Ó, nesse ponto aqui, a Bruna tenta levantar um pouquinho o quadril do banco. Ó, tirar o quadril do banco aqui na hora que está fazendo esse movimento. Isso também está errado, tá? Então aqui a gente já tem o erro do pé, que eu já mostrei para vocês, que sempre deve estar acompanhando o joelho. A coluna cervical, né? A coluna inteira que deve estar sempre apoiada no encosto aqui, por isso que tem esse encosto. Então sempre mantém a cabeça encostada, o tronco encostado. Não tira o quadril do banco, fazendo uma retroversão de quadril, tá? E outro ponto muito importante, que é o abdômen. Muito comum. Gente, esse aqui é para mim um dos erros que mais vão causar aí problema, principalmente para nós mulheres, tá? É usar o abdômen para empurrar a carga. Pode fazer com o pé fechado aqui, Bruna, um pouquinho, mais retinho, isso. Ó, vocês viram que eu mexi o pé da Bruna aqui e o que mudou? O joelho acompanhou o pé, tá? Então, se a gente quiser fazer com o pé aberto, pode, só que o joelho tem que sempre acompanhar o pé, tá? Vai lá, faz o movimento, Bruna. E tenta empurrar, quando empurrar o peso, empurra o abdômen junto. Olha só o que a Bruna tá fazendo aqui, ó. Empurrando o peso com o abdômen, tá? Isso aqui vai fazer o quê? Pode parar de fazer errado, Bruna? Vai fazer vocês dilatar o abdômen de vocês. E aí é onde vocês vão ficar com onde vocês podem perceber aí que vocês vão ver muitas pessoas com o abdômen até marcado, com um percentual de gordura baixo, mas com aquela abdômen que parece um casco de tartaruga, onde ele vai ficar o abdômen dilatado e projetado para frente, tá? Então, para evitar isso, vocês façam o exercício de prancha que eu mostrei hoje aqui para vocês sempre, e agora controla esse abdômen aqui também, ó. Vamos parar um pouquinho de fazer o movimento, Bruna? Deixa eu encaixar aqui. Encaixou. Ó, primeira coisa para vocês começar a fazer o exercício, então, vamos arrumar toda a postura, tá? Alinhou cervical, encostou bem o quadril no banco, o pé tá alinhado com o joelho, o abdômen. Trava ele aqui, Bruna. E agora vocês vão respirar só aqui, ó, na parte superior aqui do peito. Não faz aquela respiração com o abdômen, tá? Isso tá errado. Travou aqui, Bruna? Respira para não morrer. Isso, faz o exercício. Vai lá. Ó, o abdômen travadinho. Esse aqui é o movimento correto desse exercício. Pé, joelho, coluna e o abdômen travado. Trava, Bruna, trava. Pode descansar um pouquinho? Vocês vão perceber que quando vocês ajustar toda a técnica do movimento, provavelmente vocês vão ter que diminuir um pouquinho a carga, tá? Mas não se preocupe com isso, porque vai ser mais eficiente do que se vocês encher de carga aqui no aparelho e fazer o movimento todo errado. E aí pode estar uma dúvida, vocês me perguntam, tem uma dúvida também. Ah, como eu sei a hora de aumentar essa carga, então? Quando o movimento estiver perfeito e o exercício começar a ficar confortável. Fez 5, 6, 7 repetições e não está sentindo o quadríceps ainda, principalmente, já está na hora aí de começar aumentando as cargas aos poucos para nunca prejudicar a técnica. Eu escolhi aqui como um terceiro exercício, um exercício para o glúteo, que a gente, né, nós mulheres, quem não gosta daquele glúteo durinho? E qual é a mulher que nunca se sentiu que está com aquele bumbum mole, que veste uma calça, fica sempre apertando aquela bananinha embaixo do glúteo ali que incomoda todo mundo? E por isso eu escolhi esse exercício aqui.
Eu julgo ele como um dos melhores exercícios para glúteo, porque ele trabalha tanto o glúteo máximo quanto o glúteo médio, né? Com mais enfoque aí no glúteo máximo, que é essa parte de baixo aqui, que é onde dá a tal da bananinha. E por isso eu e a Bruna vamos mostrar aqui a maneira correta de fazer esse exercício. E também os principais erros que as pessoas cometem na academia, para que vocês, a partir de hoje, não cometam mais esse erro. Vamos lá, Bruna. Antes da Bruna colocar, eu dar o pezinho aqui pra Bruna, vou mostrar o que tá errado, tá? O que as pessoas fazem errado. Imagina, pensa que tem um pezinho aqui, a Bruna tá segurando esse pezinho aqui em cima do quadril dela, tá? O peso ele já vem aqui, ó, tá? Não vem aqui em cima do abdômen, não vem em cima da perna. Ele vem aqui em cima desses dois ossinhos aqui e nessa parte da perna aqui, ó, que vai fazer tipo uma almofadinha, tá? Então, mesmo assim, quem quiser colocar uma toalhinha, um colchonetezinho pra não sentir dor nessa região, é válido, tá? Vai lá, Bruna. Ó, o que é primeiro, errado, que as pessoas fazem? Vem mais pra trás, deixa a cabeça caidinha ali. Opa, menos. Aqui. Faz o movimento. Ó, fazer o movimento com a cabeça encostada no banco, tá? Por que isso aqui tá errado? Porque a gente perde a postura anatômica da coluna dela, tá? Então isso é muito importante. Outro ponto errado é fazer descer muito o quadril. Então, ó, levar o quadril lá embaixo e subir. Fazendo isso aqui, eu tô perdendo também a minha angulação do joelho, tá? Então eu tenho que tentar deixar o máximo possível o meu joelho aqui, ó, no ângulo de 90 graus, um pouquinho menos, mas tentar não mexer muito a angulação aqui do joelho. Outro ponto errado, o pé muito para frente. Faz o movimento, Bruna. Que vai perder, vou passar aqui do ângulo que eu falei para vocês aqui de 90 graus, ou o pé muito para trás, que aí nesse caso vocês vão forçar a ponta do pé e não vão conseguir forçar o glúteo, tá? Aqui, além de ser prejudicial para o joelho, vocês vão estar forçando só o quadríceps de uma maneira errada ainda. Então volta a posição do pé lá, Bruna. Quanto ao pé aberto e o pé fechado, tá? Pode ser feito das duas maneiras, com o pé aberto ou com o pé fechado. Quando eu faço um pouquinho com o pé mais aberto e com a pontinha do pé virando para fora, como a Bruna tá fazendo aqui, pode fazer no movimento, Bruna? Tenta fazer o movimento bem certinho agora, tá? O que eu vou sentir mais? E sempre, gente, faça uma força no calcanhar, tá? O que eu vou trabalhar aqui? Vou trabalhar meu glúteo máximo, que sempre vai trabalhar nesse movimento, mas eu tô dando um pouquinho de ênfase agora, pelo fato de ter abduzido um pouquinho o pé e jogado o joelho um pouquinho para fora, também no meu glúteo médio, que é a parte mais alta do glúteo, tá? Se eu fizer com o pé mais retinho, está correto também, e eu vou ter mais ênfase no glúteo máximo, tá? Aqui, quanto à postura que eu falei para vocês, manter sempre a coluna ereta. Então, o queixinho para dentro aqui, Bruna, isso aqui. Ou seja, é como se vocês estivessem em pé, tá? Então vocês têm que manter a coluna de vocês na postura, na posição anatômica. Vai subir, vai contrair o glúteo e vai descer. Também não precisa levantar, ó, subir mais do que a coluna fica na posição ereta. Passou desse ponto aqui, ó, que a coluna perde a postura anatômica dela, já está errado também. Então não tem essa necessidade de descer muito e nem de subir muito. Tem um ponto que é o certo, tá? Que pra Bruna aqui, ó, tá certo. Sobe devagarzinho, Bruna. E aqui tá certo. Desce devagar e sobe devagar. Uma dica que eu posso deixar para vocês aqui nesse exercício: não façam ele rápido demais, tá? Tenta manter a contração do músculo o tempo todo, fazer essa conexão, pensar no músculo na hora que você estiver fazendo o exercício. Senão vocês vão estar, vou botar um pezinho para Bruna aqui. Do contrário, se vocês não pensar no glúteo na hora de estar fazendo esse exercício, vocês vão estar simplesmente empurrando o peso para cima. E não é isso que o músculo faz. Ele precisa ser contraído de uma maneira eficiente para desenvolver o glúteo, desenvolver o bumbum, tá? Aqui a gente está usando o banco, tá usando aqui esse dumbbell e a Bruna tá fazendo o movimento. Esse é muito legal para quando vocês estão aí, para quem está iniciando na musculação, para quem não tem na academia a máquina ou não consegue fazer ainda com a barra livre porque não tem força ou tem dificuldade na hora de montar, não tem ninguém para ajudar. Então essa aqui é o mais básico para vocês fazer desse movimento. E aí quem tiver, pode descansar, Bruna?
Quem tiver aí na academia uma máquina de elevação de quadril, pode usar a máquina de elevação de quadril. Quem tiver como montar uma barra livre, um espaço para fazer botar a barra livre e mais, né, anilhas para fazer o movimento, também pode. Quem quiser fazer na barra guiada, já mostrei várias vezes aí, inclusive nas minhas redes sociais, dá para fazer na barra guiada também. O que não vai mudar, esse é o movimento em qualquer lugar que vocês forem fazer, que seja no chão, no banco, na máquina, na barra guiada, livre, a postura sempre vai ser essa, o movimento sempre vai ser esse. Ó, agora eu vou mostrar para vocês aqui um exercício que muitas mulheres sempre estão comentando aí, que é o exercício do tríceps. Por que esse exercício é bacana e muita mulherada fala do tríceps? Porque o tríceps é esse músculo aqui, ó. Então é aquele músculo que quando a gente dá o tchauzinho aqui, se ele tiver sem tônus muscular, ele vai balançar. Então por isso a gente vai fazer esse exercício aqui hoje. Eu vou mostrar o jeito que muita gente faz na academia, que tá errado, e o jeito certo de vocês fazer. E quando der aquele tchauzinho, nada mais balançar aí no tríceps de vocês. Vamos lá, Bruna, me ajuda a mostrar para as pessoas aqui o jeito errado de fazer. Ó, então presta atenção, a Bruna tá aqui, ó, com a coluna sem manter as curvaturas anatômicas preservadas, tá fazendo um movimento deixando o cotovelo dela subir, tá? E um outro movimento errado é passar muito o cotovelo para trás do tronco também, tá? Então vamos começar aqui, identificamos 3 erros que a Bruna tá fazendo aqui e vamos começar arrumando esses erros. Coluna ereta, então peito sempre aberto, escápula em neutro. O cotovelo, ele nunca deve passar aqui, ó, do tronco de vocês. Então aqui é o limite do cotovelo. Empurra, Bruna, pra mim. Aqui é o limite do cotovelo. Agora, a única coisa que vai fazer o movimento é o antebraço, tá? Então o movimento aqui vai ser só do antebraço de vocês. Devagar, Bruna. Sempre tenta fazer o movimento mais concentrado, tá? É errado também, não é errado, mas não é tão eficiente sempre fazer o movimento muito rápido, porque vocês não vão recrutar o músculo por mais tempo, tá? Então tenta fazer um movimento mais concentrado, fazendo essa conexão, pensando, né? Conexão neural, pensando no tríceps na hora que estiver fazendo o movimento. Estende bem o braço, sempre o peito aberto. E essa aqui é a maneira correta de vocês executar esse exercício, desenvolver aqui o tríceps de vocês e parar de vez de reclamar que essa região aqui tá toda a vida, tá sempre molinha. Então esse exercício aqui vai ajudar vocês e essa é a maneira correta de executar. Gente, esse aqui é só um exercício, né, para tríceps. Aqui a gente tem vários exercícios de membros superiores. E eu já quero deixar aqui bem claro para vocês, meninas, mulheres, que pensam que vão ficar muito fortes se desenvolver, se ficar treinando membro superior. E eu quero dizer para vocês que isso é um mito, que isso não vai acontecer, tá? Que vocês podem treinar sem medo. O que vai acontecer se vocês treinar direitinho, treinar com essa consciência corporal? Vai acontecer que vocês vão definir a musculatura, vocês vão, na verdade, desenvolver o músculo. Mas o que dá essa impressão de grande em cima é quando você simplesmente estiver com uma percentual de gordura muito alto e aí vai ter muita gordura em cima do músculo. Então, se vocês querem ficar com os braços mais definidos e até mais finos, pode treinar membro superior, que inclusive vai ajudar vocês a desenvolver mais força na hora que for treinar membros inferiores. Por exemplo, quando for segurar uma barra para fazer stiff, um terra, né, ou qualquer outro exercício que precisa aí dos braços, né, do membro superior um pouquinho mais forte, vai ajudar vocês também aí nesse ponto. Até agora a gente viu aí alguns exercícios, os erros e a maneira correta de executar esses exercícios. E agora eu vou falar um pouquinho do exercício aeróbio, que também é de grande dúvida da maioria das pessoas, que é quando fazer, se precisa fazer, mesmo que quem quer desenvolver massa muscular tem que fazer, se só exercício aeróbio vai emagrecer. E eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês. E para isso a gente está usando aqui essa esteira. Mas o que eu quero falar para vocês é que não se apeguem à esteira propriamente dito, tá? Vocês podem fazer escada, pode fazer elíptico, pode fazer caminhada na rua, pode pular corda, pode fazer qualquer exercício aeróbio, ok? Sobre o exercício aeróbio, é interessante fazer, todo mundo fazer, mesmo quem quer ganhar massa muscular e quem quer perder gordura? Sim, no meu ponto de vista é interessante que todo mundo faça exercício aeróbio. O que vai mudar aqui é a intensidade, a quantidade e a frequência semanal que vocês vão fazer esse exercício aeróbio. Pensando numa pessoa que quer desenvolver massa muscular, por que essa pessoa teria que fazer exercício aeróbio? Bom, primeiro porque o exercício aeróbio vai trabalhar também a parte cardiorrespiratória de vocês.
Se vocês não fizerem nenhum exercício aeróbio, provavelmente vocês não vão ter condicionamento para desenvolver lá na musculação um treino com intensidade, tá? Então eu recomendo para essas pessoas que querem desenvolver massa muscular pelo menos 2 dias de aeróbio de 30 minutos. Esse aeróbio pode ser no pós-treino, pode ser num dia alternado, pode ser no horário alternado. Lembrando que esse aeróbio de 30 minutos 2 vezes na semana, ele não tem o objetivo de queimar gordura, e sim de melhorar a capacidade respiratória de vocês e melhorar o condicionamento. Agora, preciso emagrecer. Aí o negócio já muda. Quem quer emagrecer, eu sugiro pelo menos de 4 a 6 vezes na semana de exercício aeróbio. E aí o tempo vai variar de que maneira? Se eu fizer meu treino de musculação e fazer o aeróbio pós-treino, 30 a 40 minutos já é o suficiente. Agora, se eu não tenho tempo de fazer esse exercício aeróbio, de repente no pós-treino, e eu vou ter que fazer ele em outro horário do dia, aí pelo menos de 45 a 55 minutos até 1 hora de exercício aeróbio é interessante, né? Lembrando que a gente vai dividir aí o treino no horário e o exercício aeróbio no outro horário, tá? Então, se você tem essa disponibilidade, até seria melhor fazer isso. Mas para quem não tem essa disponibilidade de 2 vezes na academia ou de ter esses 2 horários separados, pode fazer no pós-treino, ok? Um outro ponto muito importante, se você de repente está aí no processo de ganho de massa muscular, mas e quer desenvolver principalmente a parte de membros inferiores, né? Você não faz o cardio após os membros inferiores, você deixa para fazer o cardio nos dias que faz membros superiores ou ainda no outro horário do dia. Uma outra dúvida muito comum que as pessoas me perguntam: se eu quero emagrecer, só cardio funciona? Só exercício aeróbio funciona? Vou explicar para vocês o que vai acontecer se vocês só fizer cardio. Se só fizer cardio e não fizer mais nada da vida, não vai acontecer nada. Ou seja, se fizer cardio e não fizer dieta, não vai acontecer nada. Agora, se vocês fizer dieta e exercício aeróbio e não fizer musculação, aí vocês vão emagrecer e ficar flácida, tá? Então é muito comum a gente ver aquela pessoa que está com sobrepeso, aí ela vai lá, fecha a boca e começa cardio. O que acontece? Flacidez. Aí depois a pessoa tem que correr atrás da flacidez. Como é que eu vou melhorar essa flacidez? Sendo que se ela tivesse aliada a musculação junto, essa flacidez teria sido bem menor. E ainda estaria aí fortalecendo os músculos e poderia até ter uma definição muscular. Porque vocês têm que pensar, as pessoas falam assim: eu quero só definir. Gente, mas para definir precisa ter músculo, né? Então só vai ter músculo fazendo musculação. E por isso que a junção de musculação, dieta e exercício aeróbio é a combinação perfeita. Então, levando em consideração que a Bruna é uma aluna iniciante, chegou na academia agora, nunca treinou, não sabe o que é agachamento, o que é rosca direta, qual é o exercício que vai trabalhar o quadríceps, mas a Bruna chegou lá e ela quer desenvolver massa muscular, ela quer ganhar mais perna e mais bumbum, um exemplo, né? Então, assim, a Bruna não vai fazer nenhum exercício muito mirabolante, ou um exercício que a gente vai chamar de avançado. Ela vai começar nos exercícios básicos e ainda assim ela vai ter que passar por um processo de adaptação, onde ela vai trabalhar o corpo dela de uma maneira mais completa, numa divisão em média de uns 3 dias na semana, trabalhando o corpo inteiro. Ou seja, ela vai ter exercícios para membros inferiores e para membros superiores e até exercício aeróbio no mesmo dia. Agora, se a Bruna já fosse uma aluna intermediária, já tivesse um certo tempo de treino, e eu quero deixar claro para vocês aqui que nível intermediário e avançado não está relacionado com o tempo, tá? Não só o tempo. Não quer dizer que se a pessoa treina 5 anos, ela é uma aluna avançada, tá? Ela é considerada uma aluna avançada quando ela consegue executar todas as técnicas corretas e ainda assim ter uma carga progressiva em cima de cada exercício, mantendo a técnica correta. Mas digamos que a Bruna já é considerada intermediária, já passou dessa fase de iniciante, já consegue fazer os exercícios básicos de maneira adequada. Vou olhar para a Bruna, conversar com a Bruna, descobrir o objetivo dela e ela vai me dizer, né? Ela já sabe, ela chegou na academia, ela já sabe, eu quero desenvolver perna e glúteo. Aí sim eu vou montar um treino para ela e eu vou orientar ela no que sentido. Ah, Bruna, tua dificuldade maior de repente é quadríceps. Então a gente pode dividir aí o treino para quadríceps 2 vezes na semana, posterior e glúteo 1 vez na semana, e assim vai estruturando o treino de acordo com o objetivo dela e com o que ela vem desenvolvendo aí e evoluindo de acordo, né, com o tempo que ela vai treinando. E agora, se a Bruna já fosse considerada uma aluna avançada, né, uma aluna que conseguisse executar todos os exercícios com a técnica
perfeita, conseguisse executar exercícios mais específicos, né, de repente para desenvolver, por exemplo, a Bruna está com o corpo perfeito, mas ela não consegue desenvolver o deltoide. Então eu vou fazer alguns exercícios que para os intermediários e para os iniciantes não vai fazer sentido e eles não devem fazer isso, porque provavelmente eles vão ter aí alguma lesão executando um exercício, um aluno iniciante executando um exercício de um aluno avançado, né, pode ser prejudicial aí para esse aluno. E agora, ó, um erro que acontece muito, que pode acontecer para o iniciante, para o avançado e para o intermediário, na hora de vocês dividir o treino de vocês. Às vezes os alunos pensam assim, eu quero desenvolver meu quadríceps, então eu tenho que treinar quadríceps todos os dias. Eu quero desenvolver bíceps, então eu tenho que treinar meu bíceps todos os dias. E gente, isso é um erro que a maioria, né, outras pessoas, quem ainda não cometeu, pode cometer, e quem está assistindo essa aula aqui não vai mais cometer, que é treinar o mesmo grupo muscular com intensidade todos os dias. Por que isso é errado? Porque a gente precisa dar um descanso para o músculo, porque você vai lá, fiz um agachamento, lesionei meu músculo, né? Que a gente criando micro lesões que vocês vão desenvolver a musculatura de vocês. Só que quando é que esse músculo vai desenvolver? Quando vocês recuperar essa micro lesão e aí sim poder gerar uma nova micro lesão em cima dessa musculatura de novo e assim consequentemente. Só que se vocês ficar gerando uma lesão em cima de uma lesão que ainda não se curou, é a mesma coisa que tem um machucado na pele e eu fico toda hora mexendo nesse machucado, ele nunca vai sarar. Então eu preciso deixar ele se recuperar, ele sarar, se curar, para daí eu criar uma nova lesão e aí desenvolver a musculatura. Pessoal, tivemos aqui hoje uma aula bem longa, com muitas informações aí falando sobre treinamento, sobre exercício aeróbio, sobre a maneira correta, né, de executar todos os exercícios, mas na aula 2 vocês vão aprender aí sobre nutrição. O treinamento, ele é fundamental, ele é muito importante, mas se vocês não aliarem a dieta, a alimentação, ele não vai ser tão eficaz quanto ele pode ser. Então não perde a aula 2, porque lá eu vou ensinar vocês o que vocês precisam saber aí para... Se o objetivo é desenvolver massa muscular, se o objetivo é emagrecer, se vocês têm dúvida na hora de preparar aí o cardápio de vocês, o que pode, o que não pode, o que colocar, por exemplo, no pré-treino, no pós-treino e tudo mais sobre nutrição, a gente vai ver lá na aula 2. E se você ainda não está inscrito aqui nessa semana, não perde a oportunidade, se inscreve, que o link está aqui em algum lugar desse vídeo para vocês participarem da nossa comunidade, dos grupos do WhatsApp, do Telegram e não perder nenhuma informação. Te vejo lá na aula 2. Tentar tirar esse açúcar do café, porque esse açúcar está impedindo vocês de realmente emagrecer, de perder aquela barriguinha que fica aqui incomodando.